Acho que já dá para a gente começar, né? A gente tem 40 pessoas aqui já, o pessoal vai entrando. Eu imagino que a gente pode acabar estendendo um pouquinho, não é nossa intenção, mas dependendo do papo. Então a gente vai começando. Bom dia para todo mundo, a quem é do GT, a quem não é, a quem é de comunicação e a quem não é também. A gente ampliou esse encontro de hoje por entender que, para além das comunicações e das corporações, a gente tem uma pauta social muito grande. A gente precisa se educar enquanto pessoas e militar, vou usar essa palavra, no dia a dia da gente. Então, se a gente adota em nossas vidas pequenas práticas, pequenas mudanças de pensamento, eu acho que a gente já começa a ter uma sociedade um pouco melhor, um pouco mais igualitária, um pouco mais respeitosa, acima de tudo. Essa é a segunda edição do Papo com Diversidade. Eu não estava na primeira. Quem tiver participado da outra e quiser comentar depois, pode comentar. E a ideia, assim como todos os outros encontros que a gente já fez, é trazer práticas e mais práticas. Como é que a gente pode se inspirar e fazer em nossas agências. E a gente teve uma dificuldade de achar alguns cases, eu não sei, eu acho que isso é um sintoma, eu não sei ainda avaliar de quê, se é um sintoma de que as pessoas ainda se sentem constrangidas por achar que, entre aspas, fazem pouco, e aí, eu faço pouco, eu não quero mostrar agora, ou a limitação de tempo mesmo, mas minha opinião pessoal, o pouco já é um caminho andado. Eu acho que a gente nunca vai ter 100%, a gente nunca vai ter chegado no ápice de inclusão e diversidade e equidade. Então, se a gente começar a fazer, já tem um que contar para a gente. E aí, para formatar esse programa, a gente pensou em um momento inicial de um letramento LGBTQIA+, LGBTQIAP+, o que é cada sigla, qual é o correto que a gente fala e por que antigamente, e aí eu sou dessa época, era só GLS e estava todo mundo incluso. E agora não é mais GLS. Então, por que a gente aumentou essas siglas que não são essa sigla que não são só letras? Então, Ana Alice é a nossa primeira convidada. Deixa eu pegar minha fila aqui dela. CEO da Plurais Diversidade e Inclusão. Esse é das atuações dela. Ela vai falar mais disso. A gente recebe agora, então, Ana Alice, e depois a gente vem com. É porque agora o nome dele está errado aqui. Deixa eu corrigir aqui, viu? Lucas Jansen, ele está aqui como Paulo Albuquerque, mas é Lucas. Então, desconsiderem esse Paulo Albuquerque e é Lucas, mas nesse intervalo a gente fala. A ideia é que, nesses dois momentos, eles falem e vocês podem ir colocando as dúvidas no chat e no final de cada uma eu vou fazendo aquela mediação para a gente tirar as dúvidas. E depois eu falo um pouquinho dos cases, tá bom? Bom evento para todos, todas e todes. Ana, tá contigo. Olá, pessoal, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Certo. Então, a satisfação estar aqui com vocês. Meu nome é Analice, já fui muito bem apresentada por Tassiana, tá? Eu sou CEO da Plurais Diversidade e Inclusão, tá? Também atuo como secretária na Comissão de Diversidade Sexual e Gênero aqui da OAB Pernambuco. E é uma satisfação, né, estar aqui, dividir esse momento com vocês, estar em debate. Não gosto muito de estar nesse lugar de palestrar, de falar sobre, eu gosto mais desse diálogo, de trocar experiência, de conversar. Então, vai ser muito legal estar aqui num dia tão importante como hoje, né? Que é um dia de luta, sim, um dia de resistir, sim, como todos os outros, mas um dia da gente se sentir forte para demonstrar nossos afetos, nossa luta aí também, né? Então, fiquei com essa parte inicial, né, de fazer esse letramento com vocês.
Acho muito legal, inclusive, no meio do letramento, eu tive a ideia de fazer uma conversa assim transversal, né? Porque a gente não consegue só e somente só falar sobre LGBT, vivência LGBTI+, sem falar a questão de raça e classe, e no meio eu vou dar tipo, só uma pincelada, porque a gente tem um tempo muito curto, né? O diálogo abre espaço para a gente falar muita coisa, né? Então, fiquei com o tema letramento LGBT e mais sigla letras e pessoas. E queria inicialmente começar com uma pergunta, afinal, qual é a versão correta da sigla, né, que representa a comunidade LGBT? Porque hoje a gente tem, como Tassiana iniciou, várias possibilidades de falas e, de antemão, inicio dizendo que atualmente não existe uma correta ou uma errada, sabe? Existem as preferências. E aí, normalmente, eu opto por utilizar a LGBTI+, porque é a mais usada nas pesquisas, em trabalhos e etc., mas deixo abrangente assim, para que a gente possa utilizar da forma que a gente entender melhor, né, e mais inclusivo, digamos assim. Então, antes de explicar cada letrinha, né, da sigla, eu acho que seja importante a gente saber de onde veio, né? Então, GLS, como a Tatiana falou, a primeira expressão utilizada. Tem gente que ainda hoje usa essa sigla, né? Que na década de 80 e 90 era o que representava a comunidade, falando apenas de pessoas gays, lésbicas e simpatizantes. Tá, e o que seriam simpatizantes? É, e simpatizantes seriam héteros que apoiavam gays e lésbicas. Pois é, tipo, apoiar gays e lésbicas na época era algo tão assim irracional, tão raro, que acabava fazendo parte dessa minoria aí dentro da sigla, né? O que era mais normal era ser homofóbico e não apoiar homossexuais e seus direitos, homossexuais e seus direitos, né? Então, percebendo que a sigla ela não contemplava mais bissexuais e travestis, que também se encontravam fora dessa maioria da sociedade, que eram pessoas heterossexuais e cisgêneros, e eu vou explicar um pouquinho mais na frente o que seria essas duas expressões, a sigla foi atualizada. Então, lá na década de 90, passou para GLBT, né, incluindo essas duas classes que não estavam sendo representadas, né, digamos assim. Acontece que desde lá se reclamava do protagonismo dos gays no movimento, né? Então, aquela questão como dizendo, patriarcal, digamos assim. Então, havia essa inquietação dentro do movimento desse protagonismo mesmo dos gays, como maioria dentro da sigla, dentro do movimento, né? E, assim, a fim de dar mais visibilidade às mulheres, a sigla passou a ficar LGBT, colocando as lésbicas na frente, os gays, bissexuais e transexuais, né? Então, vamos lá. L, na siglazinha, na letra L, lésbicas seriam mulheres que se atraem por mulheres. Tanto faz se for mulher trans ou mulher cis. Mulher, tá? Já a letra G são os homens que se atraem por homens. Também tanto faz se for homem trans ou homem cis. A letra B, os bissexuais, são as pessoas que se atraem por homens e mulheres também, seja cis ou trans. Já a letra T vem de transgêneros ou transexuais, mas transgênero é um nome mais adequado, digamos assim, né? Uma vez que trans tem a ver com gênero e não com orientação sexual, que são duas coisas distintas, né? Pessoas trans são as pessoas que ultrapassam a fronteira do gênero imposto ao nascer, né? Ou seja, aquele gênero que vinha de acordo com o genital, do sexo biológico. Por exemplo, a pessoa nasceu com uma vagina, aí acharam que era uma mulher, criaram como mulher, mas se identificou com o passar do tempo, se entendendo, né, se identificando, se identificou como um homem na vida, um jeito de ser, ou seja, homem trans. Ou o oposto, né? A pessoa nasceu com pênis e falaram, olha, é um menininho. Foi criado como um menino, mas quando foi se entendendo, se descobrindo, se entendeu como uma mulher, ou seja, uma mulher trans, né? E das pessoas trans, tem os homens trans, mulheres trans e travestis.
Tá, Annalice, mas qual é a diferença de mulher trans para travesti? Isso aí é uma dúvida bem comum, né? E até hoje não se tem exatamente um consenso sobre o que seria exatamente essa diferença, né? A maioria das pessoas que se identificam como travesti hoje em dia é mais como um ato político, um ato para quebrar um estigma que dá ainda mais transversalidade dos corpos trans, que é um fato de se atrelar a pessoa trans à marginalidade, à prostituição, a esses estigmas negativos, né, que existem. E por que transversalidade? Porque esses corpos têm uma cor específica, esses corpos têm uma classe social específica, né? Corpos pretos e de baixa renda, periféricos, então hoje em dia se usa como um ato político. Por exemplo, para se ver, para se colocar em manchete de jornais, para se colocar em locais diferenciados, de quebra de estigma mesmo. Quando a gente vê assim, professora travesti, advogada travesti, médica travesti, sabe? Para se quebrar é um ato realmente político em si. Percebo dessa forma. E uma outra questão interessante é que vale lembrar que a cirurgia de redesignação sexual, né, popularmente conhecida como mudança de sexo, não determina se uma pessoa é travesti ou transgênero. Isso independe, porque o genital ele não dita o gênero da pessoa. O que dita o gênero da pessoa é como ela se enxerga, como ela se entende dentro da sociedade. É, um detalhe é que hoje muitas mulheres trans não se importam em serem chamadas de mulher trans ou travesti, tá? Entende-se a mesma coisa, mas tem dentro do movimento algumas outras que se importam, sim, que vêm diferença. Tendo uma preferência por ser chamada de um jeito ou de outro, né? Então, na dúvida, como uma pessoa educada, né? Digamos assim, é interessante perguntar com a educação, né? Como a pessoa se sente mais confortável em ser chamada, não rotular, não sou eu que olho e digo que a pessoa é, como ela deve ser chamada, não. A gente tem que se identificar e ser chamada da forma que a gente se coloca dentro da sociedade. Então é importante ter essa educação na hora de perguntar como a pessoa se sente mais confortável, né? E também vale lembrar que hétero, ser hétero, lésbica, gay ou bi são orientações sexuais, ou seja, quer dizer por quem aquela pessoa se atrai, tá? Pelo mesmo gênero, pelo gênero oposto, pelos dois, por todos, tá? Já as pessoas T não é uma orientação sexual, mas sim uma identidade de gênero, ou seja, não quer dizer por quem a pessoa se atrai, mas sim sobre quem ela é, com qual gênero ela se identifica, como ela se vê dentro da sociedade, né? Então, para deixar mais transparente, digamos assim, eu trouxe alguns exemplos, né, para a gente encaixar a pessoa com a letra e etc., para ficar mais transparente mesmo. Eu trouxe o Paulo Gustavo. Ele é um homem cis, ele era um homem cis gay, tá? Cis é o diminutivo de cisgênero, como trans é o diminutivo de transgênero. Tá, mas o que isso significa, né, Analice? A pessoa nasceu do sexo biológico masculino, olharam ali um pênis e falaram, olha, é um menininho. E ele realmente nunca se sentiu diferente de ser um homem. Então, é um homem cis, só que se atrai pelo mesmo gênero que ele, que o dele, né, no caso. Ou seja, um homem que se atrai por homens. Então, um homem cis gay, né? Tami Miranda, que é um homem trans hétero, homem trans porque nasceu de sexo biológico feminino, falaram que era uma mulher quando viram que tinha uma vagina, mas se entendem como um homem, porém se atrai por mulheres. Ou seja, uma mulher que se atrai por mulheres, um homem que se atrai por mulheres, se atrai pelo gênero oposto ao seu. Logo, um homem trans hétero, né? E aí, o Bruno Gagliasso, um homem cis hétero, nasceu de sexo biológico masculino, com um pênis, cresceu, se identificou como um homem, se atrai pelo gênero oposto por mulher. Logo, né, um homem cis hétero. Outro exemplo, a Maria Clara Spinelli, né, uma mulher trans hétero, nasceu do sexo biológico masculino, acharam que era um menino, por isso ela se entendeu ser, acharam que era menino, se entendeu como menina, se atrai pelo gênero oposto ao seu, homens, né, logo uma mulher trans hétero, né.
trouxe um outro, Paulo Vaz, que é um homem trans gay, né? Nasceu do sexo biológico feminino. Falaram que era uma mulher. Quando nasceu, cresceu, se entendeu um homem e se atrai por homens, tá? Certo. Essa parte dessas letras a gente já deu uma ideia, pincelou, deixou um pouquinho mais transparente. E o que seria QIA+, que na minha escolha, eu até conversando com a Tassiana, eu falei, Tassiana, deixa só LGBTI+, né? O que seria o QIA+, tá? O Q significa queer, é uma expressão era uma expressão usada como um xingamento, como algo pejorativo, né, para as pessoas fora do padrão da sociedade. Queer, na tradução literal, ela quer dizer esquisito, estranho, nunca se encaixava para pessoas que não são cisgênero, que eram chamadas dessa forma como um ataque mesmo, né? E o que acontece? Que a população LGBT pegou essa palavra e assim como a gente faz, né, hoje em dia, com as expressões viado, sapatão, bicha, a gente ressignificou, né? De uma forma positiva essa palavra. Empoderou o nome queer e hoje é usada com orgulho como um guarda-chuva, digamos assim, né? Guarda-chuva para se englobar toda e qualquer pessoa que esteja fora da heterossexualidade da maioria da sociedade. Mas também é importante deixar claro que queer é mais um movimento, né? É um manifesto, digamos assim. E não é uma expressão muito usada aqui no Brasil. É uma expressão mais que a gente trouxe dos Estados Unidos, estrangeiro, né? Certo. E o que significa o I, a letra I? São as pessoas intersexos, né? Intersexuais. Uma pessoa que nasceu biologicamente em uma variação genética que não é nem macho, né? Na época que a gente estudou na escola, assim, XY, e nem fêmea, XX. A gente aprendeu dessa forma, né? Só XY, XX. Acontece que essa variação genética do ser humano, ela vai mais além, né? Existem variações fora desse padrão binário de macho ou fêmea, por exemplo. Tem gente que nasce XXXY, XO, XXYY, etc., sabe? De várias outras formas. Tem uma variação gigante. Por exemplo, hoje, pela ciência, já tem 40 formas de variação entre macho e fêmea. O que antigamente era chamado, antigamente até hoje, quando se quer falar de uma forma pejorativa, né? E, infelizmente, ainda tem gente que usa essa expressão como ataque, chamado de hermafrodita, né? Apesar que esse nome cai em desuso, aquele estigma, né? E a expressão intersexo ela foi criada para substituir essa expressão pejorativa, né? Tá, Analice. E a letra A? A letra A na sigla são as pessoas assexuais. Pessoas que sentem pouca ou nenhuma atração sexual, né? Mas nada que isso impeça que essa pessoa não tenha um relacionamento. Afinal, ela pode desenvolver um interesse afetivo ou romântico por alguém, independente do quanto desejo sexual que ela venha manifestar, ou simplesmente nem tenha desejo sexual, entendeu? E uma outra letra que está também na sigla, que é falado, etc., são as pessoas pansexuais, né? E aí a gente traz. É importante falar que dentro do movimento há vários tensionamentos de quais são as palavras, as letras que tem que caber, que não tem que caber, por quê, etc. É muito questionamento, né? Isso não deveria estar aqui, isso não deveria estar aqui. E dos grandes tensionamentos que a gente tem dentro da sigla é exatamente esse P, né? Que são as pessoas pansexuais. E por quê? E não dizendo tem que ter ou não tem que ter, sabe? Estou trazendo só alguns pontos que realmente existem dentro do movimento, assim. Pansexuais são as pessoas que se atraem por pessoas, independente do gênero. Ah, Alice, mas não seria os bissexuais? Sim, né? Só que antigamente, quando criaram a expressão bissexual, definiram que era uma atração por homens e por mulheres, né? E com o tempo vieram as pessoas não binárias, gênero fluido, agênero, né? Que também existiu na sociedade. E aí se criou essa expressão para falar que quem se atrai por qualquer um dos gêneros
homem e mulher, o que varia entre os gêneros, o totalmente fora dos gêneros, né? Mas muita gente entende que bissexual e pansexual seriam praticamente a mesma coisa. Senão até a expressão bissexual ficaria uma coisa meio excludente, né? Eu até vinha comentando, até com o Lucas mesmo, que é meu amigo, que ele falou assim, tá, Analice, mas não me venha com essa história de que a pessoa é pansexual porque se relaciona com pessoas trans. Porque isso seria transfobia, beleza. Eu sou bissexual, mas não me relaciono com pessoas trans, tá? Mas um homem trans, ele não é homem. Mas uma mulher trans, ela não é mulher. Então por que eu vou me enquadrar como uma pessoa bissexual se só me enquadro em pessoas não trans, digamos assim, né? Existe esse tensionamento, né? Mas só nesse momento, já que o tempo é bem curto para a gente, vou só ressaltar essas expressões, explicar o que seria cada letrinha e no momento futuro, no debate, a gente aprofunda esses tensionamentos que são muitos, né? É... Tá, mas e por que a gente tem o mais? Não acaba mais não, todo dia é uma letra, todo dia é uma coisa nova, aí a gente se depara com aquelas pessoas falando assim, a comunidade LGBT, a comunidade XYZ, né? Como uma forma de, tipo, de diminuir, marginalizar a gente como comunidade mesmo, porque quando a gente não sabe, a gente tem que ter a humildade de sentar e procurar e conhecer, porque é assim que naturalmente a gente tem que fazer, né? Quando a gente não conhece alguma coisa, a gente não conhece alguma expressão, a gente não conhece alguma vivência, a gente, de forma educada e de empática mesmo, digamos assim, a gente tem que sentar e procurar saber o que é. E não simplesmente a gente concluir as coisas assim, ou então ridicularizar, digamos, né? Tá, e por que esse mais? O mais, ele é um símbolo usado para mostrar que a diversidade ela pode e vai além de todas essas letras citadas, tá? É, os desejos, os desejos, orientação sexual, gênero, os desejos sexuais, eles são inúmeros. A gente não conhece, a gente conhece todos os dias mais, então vão se criar novos e a gente precisa estar sempre nessa mutação, é, incluindo mesmo as pessoas. Então, o mais também, penso eu, que é uma lição de humildade, sabe? Porque lembra quando se tinha lá atrás a tentativa de dizer que as pessoas que não eram hétero, cisgênero, ou seja, a maioria da sociedade, no caso, eram GLS e ponto, ou as pessoas LGBT eram LGBT e ponto. Não dá pra gente colocar um ponto final. Diversidade é isso. A gente não pode ter a pretensão de limitar e achar que nunca mais vai ter outras identidades diferentes da que a gente conhece. Até porque a diversidade faz parte da natureza. E a natureza ela tá em constante mutação. Tudo se está em mutação, né? Então, por que a gente tem que aceitar das pessoas? Ah, mas todo dia se cria uma palavra nova, tá, amigo? Todo dia a gente cria, a matemática cria uma fórmula e nem por isso tu tá ali contestando, porque a matemática está criando novas formas. Todo dia a ciência está atualizando, a tecnologia está atualizando. Porque quando a humanidade está atualizando naquilo que não te, como digamos, como a gente pode falar, não te interessa, sabe? Aquilo que não te interessa, aquilo que tu faz questão de marginalizar, aquilo que tu faz questão de diminuir. Porque quando aquilo ali está evoluindo, tu quer desvalidar aquilo ali, sabe? A ciência está sempre em evolução, então a gente vai estar sempre em evolução. As identidades elas vão estar sempre em evolução. A gente vai estar todos os dias se descobrindo cada vez mais. E é aquela coisa, a gente vai chutar a porta do armário, a gente não vai voltar para ela. O armário ele vai estar aberto para a gente se conhecer, para a gente se entender como pessoa dentro da sociedade, entendeu? Então, é importante sim a gente conhecer cada sigla não, cada letra dentro da sigla. É importante sim a gente conhecer as vivências dentro dessas siglas, porque as vivências elas são totalmente diferentes também. Quando a gente traz para um debate, desculpa, Tassiana,
regula meu tempo. Qualquer coisa tu faz assim, Alice, ó, acabando, Alice, 2 minutos. Porque aqui, se Pode dar deixar 5, viu? 5 minutos, eu vou concluir. Valendo. Tá certo. Então, assim, as vivências dentro da comunidade LGBTI+, são vivências transversais. As pessoas, quando a gente fala de LGBT, classe, raça, gênero, etc., a gente está sempre transversalizando corpos, né? Então, a gente tem que se entender entender os nossos privilégios, sim. A gente tem que entender os nossos privilégios, se colocar neles até para uma real equidade, digamos assim. Não adianta eu, mulher cis, eu, mulher bi, mulher pan, querer achar que eu vivo na mesma bolha das pessoas T. Não tem como. E das pessoas T preta, das pessoas T preta periférica. Não tem como. A gente vive numa estrutura que o racismo estrutural, que essas opressões estruturais, elas são muito fortes, elas são muito presentes. Então, a gente precisa sempre trazer para todo o debate esse recorte transversal. Porque é só a partir daí que a gente consegue realmente uma equidade. Não adianta eu lutar pelos mesmos direitos, aquela coisa, vou lutar pelos direitos das mulheres. Não, minha amiga, vamos lutar pelos direitos das mulheres, mas vamos abrir os tópicos aqui, as mulheres, mulheres LGBT, mulheres pretas, mulheres. E não é isso, não, a gente não vai estar dividindo o movimento. Isso não é dividir, isso é somar. A gente precisa reconhecer o que é que a balança está aqui. A gente precisa entender o que é que a gente, qual o pêndulo, qual o peso que a gente tem que colocar para a balança ficar aqui. E se a gente trabalhar a equidade? E se a gente ver pessoas, a gente realmente entender pessoas dentro da sigla? Né? Então, era essa a minha contribuição inicial que eu tinha para fazer. Estou aberta para debates, buscar meu Instagram, a gente falar mais e etc., me chamar. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e estou à disposição. Muito obrigada. Foi excelente. E a gente sai dizendo, continuo sem saber tantas coisas, né? Porque isso exige, não é só esse momento que vai fazer a gente entender, e não só aprender as letras, mas se aprofundar e entender que, vou usar um termo muito de Twitter, gay padrão é diferente de um gay gordo. Então, já tem uma diferença social dentro da própria sigla, né? Então, o entender passa muito por isso. Tem uma dúvida aqui de Tamires sobre a questão dos intersexuais. São pessoas que se atraem por quais gêneros? Então, Tamires, né? Tamires, olha só, as pessoas intersexuais, elas são aquelas pessoas que biologicamente elas nascem com as duas genitálias, que não precisam estar totalmente formadas, não precisa, por exemplo, o pênis pode estar mais formado do que a vagina, mas existe ali a, o início do órgão genital das duas pessoas. Então, ela vai ficar livre, ela pode se interessar por homens, ela pode se identificar, por exemplo, ela pode se identificar como gênero mulher futuramente, ou ela pode se identificar como gênero homem futuramente. Entendeu? Isso seria mais uma questão genital do que realmente intersexuais são gênero tal ou intersexuais se atraem pela orientação sexual tal. Seria algo mais biológico ali, o que antigamente e hoje, infelizmente, era chamado como pessoas hermafroditas, digamos assim. Então, não existe um gênero certo ou errado para as pessoas intersexuais. Não sei se eu respondi. Acredito que sim. Respondeu, que sim. Como é que a legislação acompanha tantas siglas? Porque realmente escuto muito, tipo, antigamente não tinha isso, né? De onde essas pessoas saíram? Como assim? Onde elas viviam, né? O que faziam? E como é que a gente vive uma sociedade muito binária, ou é homem ou é mulher, e a legislação ainda acompanha isso. Mas atualiza a gente, como é que estão os andamentos, o que já é possível fazer,
quem é que já pode mudar nome, ou se identificar como, né, enfim, botar seu gênero, ou não, até não dizer, né, porque a gente também tem essa possibilidade. Dá uma atualizada para a gente, por favor. Dou sim. Então, vê só, a legislação, ela está tentando acompanhar, digamos assim. A gente sabe que o sistema judiciário e todo o sistema, no caso, é ainda muito patriarcal, binário, né, excludente, né? Então, se tem muitos já avanços em relação a se respeitar, não, como eu falei, não existe a sigla correta. Existe a mais usada, inclusive a Associação de LGBTI+, ela utiliza a expressão LGBTI+. Aí foi só por isso que eu falei, Tassiana, deixa só LGBTI+, porque é o que a gente costuma trabalhar. Eu, hoje, na consultoria jurídica que eu faço, diversidade e inclusão, nos trabalhos que a gente também utiliza LGBTI+, por ser o mais comumente usado em pesquisas e etc. Então, o sistema judiciário ele vem tentando acompanhar a questão da mudança no registro civil. Ela, hoje em dia, já tem uma facilidade muito maior. A gente sabe que, por debaixo dos panos, na prática, ainda é uma dinâmica difícil, sabe, de se trabalhar, mas existe já uma facilidade, porque hoje a gente consegue ir lá no cartório, né? Ir lá e registrar e fazer a nossa mudança de gênero, mudança de nome, tá? A gente consegue com essa facilidade ir lá no cartório e resolver isso de uma forma extrajudicial, sem precisar ir para o sistema judiciário e passar por toda aquela situação que muitas vezes é constrangedora, que a gente tem que rezar para se deparar com pessoas empáticas, com pessoas respeitosas, né? E rezar, tipo assim, meu Deus, me ajude, né? Então, assim, o sistema, ele vem tentando se alinhar, se adequar, mas ainda a gente tem muitas barreiras na prática, né? Mas na teoria, seguindo, né? Então, a gente tá dessa forma. A última pergunta, porque o Lucas já está ali a postos, é de Gabriela, que diz que sempre fica na dúvida sobre PAN, sempre usa a sigla P, mas vê que pouca gente faz isso. Exato. Meu Deus, eu não estou conseguindo ver os nomes, né? É Gabriela. Gabriela é mais ou menos aquilo que eu falei na apresentação. Existe esse tensionamento entre pessoas pães e bis, o que seria? Quando pessoas pan, elas se identificam assim, eu gosto de pessoas. Pessoas bi, eu também gosto de pessoas. Mas eu gosto de pessoas, mas eu não gosto de pessoas trans. Não gosto de me relacionar com pessoas trans, sabe? Existe esse tensionamento, entendeu? Então, pessoas pan, independente do gênero, gênero fluido, eu me sinto aberta para me relacionar com pessoas do gênero fluido. Eu me sinto aberta para me relacionar com pessoas não binárias, sabe? Enquanto pessoas bi normalmente se entende só gosto de me relacionar com pessoas do gênero gosto ou mulher ou homem cis, vamos assim. Então existe esse tensionamento, entendeu? Pronto, ela agradeceu aqui. Ana, agradeço também por ter topado de pronto o teu convite. Lucas te indicou e a gente topou na hora. O espaço aberto para você trazer outros temas, a gente se aprofundar isso, é nosso total interesse aprender mesmo, e, enfim, discutir sobre isso. Então, fique à vontade. Fique à vontade para continuar aqui também, se puder, para acompanhar a fala de Lucas. E se quiser, deixa aí também no chat teus contatos, teu e-mail, enfim, porque aí a galera que quiser contato, tem gente do Brasil todo aqui, então ultrapassar aqui o limite deste país, Pernambuco. Lucas, que está de volta com o próprio nome agora. Lucas vai falar sobre mercado de trabalho e direitos da comunidade LGBTI+. Ele é sócio da Brava Comunicação, e a lista é grande: advogado, mestrando em comunicação, membro associado do grupo de estudos Madalenas em Ação, estudos feministas e de gênero em comunicação, e da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB. Lucas, bem-vindo.
Tassiana, primeiramente, obrigado. Nesse momento inicial, parabenizo aí a colega Analice pela excelente fala. Agora, eu vou pedir a compreensão de vocês, porque eu organizei uma apresentação e eu não sou muito familiarizado aqui com o Zoom. Então, eu queria primeiro estar habilitado para compartilhar essa apresentação. E aí, eu não sei se eu preciso sair, se eu consigo ficar vendo aqui a sala, se eu preciso ficar na minha tela de início, mas a gente dá um jeitinho. Eu acho que elas liberam para você ser anfitrião. Vê aí se já chegou para ti esse convite. Lucas, você já está habilitado para conseguir compartilhar sua tela. Tá, quando eu coloco aqui para Deixa eu compartilhar, ver. aparece Host Disable. Não está como se eu pudesse ainda. Vê se agora foi, Lucas. Agora, vamos lá. Deixa eu só perguntar a vocês. Vocês aí estão vendo a tela cheia ou a tela de apresentador? Cheia. Não sei dizer. O slide ele está completo ou está... Está completo. Tá live completa. Completa. Então, vamos dar início aqui agora, de fato e de direito, né? Primeiramente, queria me apresentar, fazendo algumas contribuições ao que Tassiana falou. Meu nome é Lucas Jansen, eu sou sócio da Bravo Comunicação. Atualmente, estou como mestrando em Comunicação Social pela Universidade de Brasília, no programa de pós-graduação em Comunicação, e eu venho pesquisando um tema que provavelmente seja de interesse de muitos comunicadores sociais, que é a advertising, ou seja, a publicidade fora do armário. Então, eu faço uma análise do discurso da repercussão de marcas que trabalham com a temática. Não vai ser esse o tema hoje da minha fala aqui, mas eu pontuo caso a gente queira trocar, caso algumas pessoas queiram trocar uma ideia sobre essa questão. Eu me consigo fazendo agora uma autodescrição, já que a gente está aqui numa palestra de diversidade e inclusão, então é importante também pensar nessas pessoas com deficiência, caso elas existam aqui nessa palestra, né? E é algo que eu estou tentando implementar sempre que me convidam para realizar uma fala. Eu sou um homem, me considero latino, cabelos pretos, estou usando um óculos redondo, tenho uma barba relativamente preenchida, estou usando uma camisa por dentro social branca e um blazer azul marinho bem escuro. Dito isto, vamos iniciar aqui a fala sobre o mercado de trabalho e direitos da comunidade LGBTI+, que é um tema de suma importância quando a gente vai discutir questões relacionadas à diversidade e inclusão. E pensando aqui na realidade da Abracom, eu gostaria de iniciar com uma pergunta. Quem aqui nunca se deparou com uma crise de imagem e reputação devido a posicionamentos homotransfóbicos, especialmente em redes sociais? Então, lá em 2021, a Burger King lançou a campanha Como Vou Explicar Isso a uma Criança, e a escola Ecoprime, da cidade de Camaragibe, em Pernambuco, fez uma publicação lá nas redes sociais, foi um carrossel colocando nossas crianças estão sob ataque, e isso gerou diversos debates em redes sociais. A Localiza também, no post no Dia do Orgulho LGBT, fez uma publicação, ao mesmo tempo em que o seu fundador faz uma crítica. Não deveria o STF ser uma corte absolutamente isenta. Então, aí a gente vê uma falta de coerência entre a pessoa que está responsável pela empresa, o seu CEO, o seu dono, o principal responsável, e o posicionamento da própria marca. E a gente compreender as nuances da sigla LGBTI+, por mais que existam diversas críticas, como a Alice apontou aqui na fala anterior e algumas pessoas já trouxeram no chat, a gente precisa, de fato, compreender que são vivências, realidades e desafios diferentes que cada pessoa dessa sigla enfrenta. Então, não dá para colocar todo mundo no mesmo pé de igualdade. Para ilustrar essa situação, eu também trago esse questionamento. Será que um homem branco, cisgênero, gay e de classe média possui as mesmas oportunidades de inserção no mercado de trabalho que uma mulher negra, trans e periférica? E aí, para ilustrar também esse questionamento, eu trabalho bem perto da minha casa, eu vivo aqui em Brasília, e
aqui as pessoas costumam respeitar a faixa de pedestre, então não necessariamente precisa ter um semáforo, um sinal de trânsito, para que os carros, para que os automóveis parem, para que as pessoas possam passar. E, coincidentemente, ontem, enquanto eu atravessava para chegar na minha casa, do outro lado da rua, também atravessando a faixa, vinha uma mulher negra, não sei se trans, não sei se cisgênero, mas em situação de rua. E é importante destacar aqui que os carros pararam para mim, para ela não. Então, ela começou a andar na faixa e voltou. Por que essa situação acontece? Fazer esses questionamentos em termos de diversidade e inclusão é fundamental para que a gente possa iniciar um debate em questão de inserção no mercado de trabalho. E aí, para organizar essa palestra, passado o momento introdutório, eu dividi-la em 4 principais blocos para que a gente possa iniciar aqui uma discussão e deixar tudo bem organizado. Inicialmente, apresentando um contexto da história do movimento LGBTI+, no Brasil. Para isso, eu trouxe aqui um autor muito conhecido, que é Renan Quinalha, também comentarista da CNN. Apresentado esse contexto histórico, eu vou trazer alguns dados e estatísticas da pesquisa da consultoria Mais Diversidade, depois debater um pouco sobre a possibilidade, do ponto de vista jurídico, de vagas afirmativas, e no final trazer alguns exemplos para que a gente possa melhor ilustrar. E aí, Renan Quinalha, ele vai dividir a história do movimento LGBTI+, no Brasil em 5 ciclos. É importante pontuar que o autor ele traz essa questão de ciclo e não de ondas, por exemplo, porque o ciclo ele não se encerra. Então, no primeiro ciclo, aí, afirmação homossexual e combate à ditadura, é muito difícil a gente estabelecer um marco de início e de fim, assim como no quarto ciclo, o ciclo de cidadania, diversificação e direitos, que é quando a comunidade LGBTI+, começa a adquirir alguns direitos e garantias aqui na nossa, entre aspas, legislação. Mas aí, Renan Quinalha, ele divide aí em 5 ciclos. O primeiro ciclo de afirmação homossexual e combate à ditadura. A ditadura, ela foi muito importante, aí bem entre aspas, esse importante, na história do movimento LGBTI+, do Brasil, até porque os policiais, as delegacias de polícia, se utilizavam do chamado crime de vadiagem para prender a comunidade LGBTI+, especialmente as pessoas trans. Logo em seguida, a gente vai ter o ciclo do HIV/AIDS e a homogeneização do movimento, seguido da institucionalização, visibilidade pública e mercantilização, cidadania da diversificação e dos direitos, e, por fim, o ciclo que Renan ele vai considerar como de backlash e bolsonarismo. Falar sobre a pauta da diversidade de sexualidades e de gêneros é falar de uma pauta política. Então, por mais que eu não queira emitir aqui um juízo de valor sobre o governo X ou o governo Y, a gente precisa trazer essa questão aqui para o debate, até para compreender a história do movimento. E aí eu trago alguns marcos importantes a partir de algumas datas. Em 1978, temos a primeira reunião do Grupo Somos, o grupo de afirmação homossexual, liderado aí pelo ativista João Silvério Trevisan. João Silvério ele tem um livro fantástico, que é Devassos no Paraíso, fica aí também a recomendação de leitura. E a gente vai ter a primeira edição do jornal ativista Lampião da Esquina, que era um jornal na época que trazia muita realidade das pessoas LGBTI+. Uma curiosidade também é que em 1979 a gente tem a primeira representação de pessoas homossexuais na televisão brasileira. Obviamente, a partir de uma publicidade bem estereotipada negativamente, mas aí uma pesquisa de André Ibuni, que é um pesquisador na área de mídia e direitos LGBTI+, ele vai trazer esse marco. E é justamente nessa época de afirmação homossexual e combate à ditadura. E aí o movimento ele vinha se articulando, já formando alguns grupos, como o Grupo Somos, o Grupo de Organização Homossexual, e aí em 1982 a gente vai ter os primeiros casos do HIV/AIDS no Brasil e tem uma relação muito próxima com a comunidade LGBTI+, que precisa lutar contra essa questão, até para que haja uma despatologização do movimento. E falando sobre despatologização, a gente vai ter aí um marco importante em 1985, quando o CFM ele retira a homossexualidade
como desvio de transtorno sexual e passa a ser, na verdade, um desvio psicossocial. A gente não deixa de caracterizar a homossexualidade como doença, mas é essa mudança de CID, que foi um pleito do movimento e que o CFM ele acolheu. E aí, já nessa época em que a gente vai ter institucionalização, visibilidade pública e mercantilização dos movimentos, é que em 1997 a gente vai ter a primeira parada do orgulho, com o tema Somos Muito, Estamos em Todas as Profissões. Eu achei interessante trazer o primeiro tema da parada do orgulho, porque tem total relação com o tema da minha palestra, que é mercado de trabalho e inserção das pessoas LGBTI+. Então, vê só, a gente está em 2023 ainda discutindo mercado de trabalho e diversidade sexual e de gênero, e foi o pleito da primeira parada do orgulho LGBTI+. A partir dos anos 2000, com a virada aí dos anos, a gente vai ter a conquista de direitos e garantias. Então, vou trazer aqui alguns que são bem importantes e bem marcantes, todos reconhecidos pelo STF. Em 2011, a gente vai ter o reconhecimento da união estável homoafetiva, e esse termo homoafetividade, que traz é Maria Berenice Dias, desembargadora aposentada lá do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, estudiosa do direito de família. Em 2015, a gente vai ter a possibilidade de adoção por casais homoafetivos. 2018, autorização judicial ou de cirurgia de redesignação sexual. Em 2019, a criminalização da LGBTI-fobia, equiparando-se ao crime de racismo. 2020, doação de sangue por homens que fazem sexo com outros homens. Constitucionalização da educação sexual e de gênero nas escolas. Em 2021, direito de escolha para presas, transexuais e travestis para cumprir pena em estabelecimento prisional feminino ou masculino. E aí a gente começa a discutir, nossa, a comunidade LGBTI+, tem muitos direitos e garantias, mas é importante a gente destacar aqui que todos esses direitos e garantias, eles foram reconhecidos pelo STF, pelo Poder Judiciário. Lucas, o que é que isso quer dizer? No nosso país, quem edita a lei é o Poder Legislativo, como o próprio nome já indica. E é emblemático, para não dizer preocupante, que o nosso Congresso Nacional, em pleno 2023, ainda não editou uma única lei em defesa da comunidade LGBTI+. Então, todos os direitos e garantias, eles são reconhecidos pela via judiciária, ainda quem critique um ativismo judicial, um ativismo no STF, no sentido de criar leis, de criar direitos e garantias. Mas, ora, como que o STF não faria isso se a gente tem aí um descaso por completo do nosso Congresso Nacional a partir dos principais temas que são trabalhados por ele? Feito essa crítica, Renan ele vai também trazer aqui o marco de 2018 para o 5º ciclo do movimento, que é a partir da eleição do ex-presidente Bolsonaro até o término do seu mandato, porque a comunidade LGBTI+, ela é colocada em linha de mira em função das políticas públicas. Então, a gente vai ter aí o Ministério dos Direitos Humanos, por exemplo, que se une ao Ministério das Mulheres para virar Ministério das Mulheres e da Família, algo parecido com isso, não vou lembrar aqui de cabeça. E aí também nesse período de 2018 a 2022, eu tenho um artigo publicado como capítulo de livro, que eu vou deixar como recomendação de leitura aqui no final da palestra, que faz uma inter-relação entre o que a mídia trabalha enquanto tendências da nossa indústria cultural e as políticas. Então, há uma relação direta entre política e o que a mídia trabalha. Foi essa a conclusão de um trabalho que eu tive. Joia? E aí, a partir desses 5 ciclos que Renan pontua como da história do movimento LGBTI+, eu trago aqui agora, para o segundo bloco da nossa fala, uma pesquisa LGBTI+, nas empresas, um estudo da consultoria Mais Diversidade, com mais de 2.000 profissionais LGBTI+, no Brasil. Um ponto aqui de destaque, quando eu estava organizando aqui essa palestra, eu tive muita dificuldade em encontrar pesquisas que tratassem sobre o tema. Eu sempre vou buscar algo que esteja mais na academia, mesmo que a gente tenha que fazer essa tradução da linguagem acadêmica, da linguagem científica, para uma palestra de público geral. E eu encontrei pouquíssimos resultados que dessem
uma visão geral. E aí isso aponta a necessidade de a gente ter mais estudos voltados para esse tema da inserção de pessoas sexodiversas no mercado de trabalho. Então, a gente aqui está trabalhando com uma pesquisa de mercado, uma pesquisa de uma consultoria da rede privada, e aí a gente sabe os vieses que uma pesquisa privada pode tomar, mas é o que a gente tem. E aí, alguns dados importantes para trazer alguns insights à nossa discussão. 39% dos profissionais LGBTI+, afirmaram que preferem discutir abertamente sua orientação sexual e de gênero com pessoas próximas, em vez de compartilhar essa informação com suas lideranças. 74% destacaram a importância de um ambiente mais inclusivo nas organizações. 54% mencionam a necessidade de uma maior presença e referência de pessoas LGBTI+, entre executivos e executivas. Aí eu vou abrir aqui um parênteses para o Observatório de Diversidade na Publicidade e Propaganda, que realizou uma pesquisa recentemente e viu que a gente não tem nenhum CEO LGBTI nas empresas de publicidade. Agora, uma crítica que eu faço a essa pesquisa. A pesquisa foi realizada apenas com 13 agências de publicidade. 13 agências de publicidade não vão refletir o nosso país. Muito provavelmente essa pesquisa se concentrou lá no eixo Rio-São Paulo, mas aí a gente também precisa deixar os devidos votos para o início de uma pesquisa que pode se estender para alcançar um público aí maior. 45% valorizam oportunidades de desenvolvimento na carreira, e o ambiente inclusivo foi apontado como o tema pelos respondentes mais importantes. Os ambientes de trabalho já possuem o mesmo grau de importância que ambientes familiares para pessoas LGBTI+, falarem sobre sua sexualidade. Um ponto aqui de atenção: funcionários públicos são os mais insatisfeitos em relação às ações de diversidade e inclusão promovidas no trabalho. Mais de metade das pessoas LGBTI+, pretende mudar de emprego se tiverem oportunidade. Bissexuais, de modo geral, falam menos abertamente sobre sua orientação afetivo-sexual para todas as pessoas do seu trabalho, e aí também aponta para a questão do preconceito de pessoas bissexuais de serem consideradas, entre aspas, safadas, ou que não tem uma decisão, uma pessoa que quer todo mundo, quando a gente sabe que, na verdade, esse é um tipo de preconceito muito forte, faz com que as pessoas bissexuais não se sintam à vontade para falar sobre sua orientação e vivências sexuais no ambiente de trabalho. E, como esperado, os homossexuais possuem mais espaço no mercado corporativo. Apesar de trazer as pessoas trans nessa pesquisa, dentre os respondentes, a gente ainda não tem aí questões mais específicas da população trans, mas é notório e fato muito discutido que muitas vezes os trabalhos que ficam para as pessoas trans são trabalhos marginalizados, então são pessoas que vivem muito da prostituição, do tráfico, ou então em posições como cabeleireira e manicure, justamente porque o mercado de trabalho não dá oportunidade para que essas pessoas sejam inseridas. Certa vez eu estava conversando com um colega meu bem próximo, que se coloca como uma pessoa pró-diversidade, ele já é pai, tem 2 filhos, e ele fez, não, mas eu acho que a gente precisa acabar com o preconceito contra pessoas trans. E eu fiz, se considera uma pessoa transfóbica? Ele, não, de jeito nenhum, não sou uma pessoa transfóbica, não. Eu fiz, certo, tu teria coragem de contratar uma babá, uma cuidadora, para cuidar da tua filha de 3 anos de idade, sendo que essa babá é uma mulher trans? E ele fez, não. De imediato a resposta foi não. Eu fiz, percebe que isso é um tipo de preconceito, porque a gente contrataria tranquilamente uma mulher cis, uma pessoa cis, para cuidar da criança. Mas aí, quando a gente vem falar sobre a pessoa trans, sempre existe um medo de que a pessoa ataque, de que não cuida, existe uma sexualização da pessoa trans e existe, de fato, essa dificuldade de entrada no mercado de trabalho. Por outro lado, a gente também não pode apenas estigmatizar esse viés, sabendo também que existem muitas pessoas trans que conseguiram, diante de todas as dificuldades, entrar no mercado de trabalho e estar em posição de destaque. A exemplo, Erika Hilton, cuja fala, eu tenho uma inveja absurda, ela consegue ter uma oratória perfeita. Eu estava conversando
isso com uma pessoa muito querida recentemente. Ela não titubeia na sua fala, ela consegue manter uma coerência fantástica e é uma excelente representante no Congresso Nacional aí, Congresso que nunca editou uma lei em favor da comunidade LGBTI+, que pode estar garantindo os pleitos em favor da diversidade e da inclusão. Apresentada essa pesquisa, e ainda falando sobre questões de direitos e garantias a pessoas sexodiversas, a gente pode sim falar hoje sobre possibilidade de vagas afirmativas em benefício das pessoas LGBTI+. Há uns anos atrás, o Magazine Luiza abriu uma seleção de vaga de trainee, se eu não me engano, para pessoas negras, para pessoas pretas, e aí houve um ataque muito grande à marca, e o Ministério Público do Estado de São Paulo, se eu não me engano, precisou emitir um parecer dizendo que não, que sim, é perfeitamente possível que uma marca ela tenha vagas afirmativas em função da inserção de pessoas negras, para que a gente repare historicamente o quanto essa população sofreu. No Brasil, como eu já falei, a gente não tem nenhuma lei que especifique vagas de trabalho, vagas afirmativas para pessoas LGBTI+, diferente de pessoas PCDs. Mas a gente aqui pode fazer uma reflexão de que se a homotransfobia ela é equiparada, ela é considerada crime, equiparada ao crime de racismo, sim, é plenamente possível que marcas tenham vagas afirmativas em benefício de pessoas LGBTI+. Muitos concursos de pós-graduação, mestrado e doutorado têm vagas afirmativas para pessoas trans, por exemplo. E isso é plenamente reconhecido e possível. Tranquilo? E aí, alguns cases de empresas e organizações que têm programas voltados para a comunidade LGBTI+. Impossível aqui não trazer a Burger King, que sempre vem se posicionando em favor da comunidade. Em 2021, ela inaugurou a Advertising aí, publicidade fora do armário, que dialoga, de certa forma, com o público infantil, já que essa publicidade trouxe vivências e realidades de crianças que vivem em famílias sexodiversas. E, para além de um discurso pró-diversidade, a Burger King ela tem um quadro de diversidade e inclusão entre os seus próprios funcionários. Nesse site aqui, eles colocam todos aqui são bem-vindos para falar dos seus funcionários e discutir um pouco mais as políticas de inclusão da empresa. Depois eu vou compartilhar esses slides com vocês, e se vocês clicarem aqui nessa tela, vocês vão ser redirecionados para esse hot site da Burger King. Além disso, a empresa Trans Empregos, fundada pela mulher trans Márcia Rocha. Márcia Rocha é uma mulher trans, advogada, membro da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de São Paulo, e ela tem aqui essa plataforma que vai ajudar pessoas trans a entrarem no mercado de trabalho, e também uma forma de ajudar empresas que tenham essa preocupação em inserir as pessoas T nas suas organizações. E também aqui, a título de sugestão, o Fórum de Empresas e Direitos das Pessoas LGBTI+, que traz alguns compromissos firmados por empresas que têm essa pauta de preocupação em favor da comunidade sexodiversa. E para finalizar essa minha fala aqui já em mais de 20 minutos, eu queria deixar a seguinte reflexão. O que você, enquanto profissional, está fazendo para tornar o mercado mais inclusivo e diverso? Então, agradeço aí a atenção de todas, todos e todes, e deixo também aqui algumas recomendações de leitura que eu utilizei para organizar essa palestra. Primeiramente, a pesquisa O Cenário Brasileiro LGBTI+, e aí você pode fazer o download gratuito dessa pesquisa. O livro Movimento LGBTI+, uma breve história do século XIX aos nossos dias, esse livro aqui, que é um livro fantástico, de Renan Quinalha. Esse segundo livro, gratuito, que é Direitos e Diversidades Sexuais e de Gênero em Debate no Brasil, você pode fazer o download lá pela editora Dialética. E aí é nesse livro que eu escrevi o capítulo 3, falando sobre diversidade de sexualidade e gênero na publicidade, uma perspectiva contemporânea das interconexões entre os sistemas midiático e político nacional. E aí é nesse capítulo que eu falei lá no início da minha fala, onde eu consegui perceber como que o governo, como que a política pública, ela interfere nos discursos que a mídia veicula. Aqui eu me restringi à publicidade, mas a gente pode aí abrir
espaço para pensar toda a nossa indústria cultural, tá joia? Então, reforço aqui os agradecimentos e me coloco à disposição para que a gente continue aqui nesse diálogo. Lucas, muito bom teu conteúdo. Se puder compartilhar com a gente a apresentação, seria bom, porque aí a gente pode ter acesso a esses links, enfim, baixar esse material ou comprar esse outro material. É importante a gente fazer sempre uma reflexão do que a gente está fazendo. A gente lida diariamente. Eu sou uma mulher cis, então eu estou, entre aspas, no conforto, por exemplo, na prática de quem está na agência, é escrever um texto falando que os participantes, né? Então, quando a gente quer trazer uma grafia correta e mais inclusiva, o cliente diz, epa, não vamos por essa linha, a gente vai ser os participantes, e aí quando chega um dia como hoje, uma pauta assim, eles querem caprichar na inclusão, na diversidade, querem falar o quanto trabalham políticas afirmativas. A gente tá nos nossos planos, enquanto GT, fazer uma pesquisa com o segmento de comunicação, por a gente entender que a gente tem um universo bem grande aí, e que as agências repliquem com suas equipes para que elas digam como se identificam, como se enxergam, como ou quanto se sentem acolhidas nos ambientes, para que a gente tenha um recorte atual e dentro do que a gente faz, dentro das nossas possibilidades, para a gente criar vamos dizer, um manifesto, um guia de orientação para que todo mundo se mobilize um pouquinho, sabe? É uma necessidade que a gente sente. Algumas agências já estão mais à frente fazendo essas ações do que a gente, mas a gente acha que é importante. Eu quero só abrir aqui um paralelo, na verdade, a gente está tendo uma conversa aqui no chat muito boa, então, Bia e Rafael, se quiserem trazer seus depoimentos para cá, essa conversa, e incluir Lucas, fiquem à vontade, cadê vocês? Tassiana, aí deixa eu só combinar uma coisa contigo. Se eu te mandar esses slides, você consegue disparar para todo mundo que participou aqui do evento, né? Consigo. Joia, eu te mando por e-mail. Tá. Bia e Rafael querem falar alguma coisa? Estão entre nós. Pode falar, Rafael. Se você está com o microfone ou não. Mas, enfim, vamos seguindo. Ô Lucas, na tua experiência aí como OAB, puxando um pouquinho para o campo jurídico, você já falou que não existe ilegalidade em vagas afirmativas e exclusivas, por mais que isso estoure de uma forma e chovam críticas. Que casos você tem de memória de casos trabalhistas que possam nos alertar, possam nos trazer uma ideia do que está acontecendo, porque às vezes eu acho que pode acontecer de uma empresa achar que está fazendo uma grande ação e vacilar ali num trato, em alguma coisa. Oi, Rafael, não estou te ouvindo. Enquanto ele ajeita o microfone, tu pode contar para a gente, enfim, trazer essa experiência aí como OAB. Claro. Consegue me ouvir? Oi, agora sim. Agora sim. Oi, gente. Bom dia, tudo bem? Eu sou o Rafa. Dentro de uma experiência que eu tive na última empresa que eu trabalhei, eu era estagiário, né? Aí, eu não tinha feito a troca ainda dos documentos. E assim que eu fiz a troca, eu reportei para a empresa. Eles deram início, atrasaram um pouco para poder fazer a troca. Um tempo depois eles me mandaram embora sem nenhuma justificativa plausível para nada. Assim, não trocaram documento, né, na empresa. Eu ainda batia ponto com o nome anterior. E aí eu fui entrar nesse questionamento, né, do porquê não ter trocado e etc.
eles ficaram me enrolando, e acabaram me mandando embora, assim, sem nenhuma justificativa, até entendi na minha cabeça que poderia ser por isso, mas, assim, segui em diante, e hoje eu trabalho em outra empresa, é um grupo de comunicação, chama Prefácio Comunicação, e a gente está fazendo também um comitê de diversidade. Então, assim, essa reunião está sendo muito edificante para mim, até para passar para eles, né, para a empresa, porque a empresa quer aconchegar todo mundo, né? Perfeito, tuas considerações, Rafael. E eu vou tentar unir as tuas considerações à fala também de Tassiana para falar um pouquinho sobre questão de direitos trabalhistas, de empresas que precisam, que querem incluir pessoas sexo-diversas ou pessoas em situação, bem entre aspas, de vulnerabilidade em suas organizações. Primeiramente, é não estar apenas no discurso. Então, quando eu trago a Burger King aqui como um caso de advertising, publicidade fora do armário, para que uma publicidade, por exemplo, ela seja considerada advertising, ela não vai estar única e exclusivamente no discurso. Léo Monjeskin, que foi quem batizou esse termo aqui no Brasil, acredito que seja o principal expoente que a gente tem nos estudos desse tema, ele diz que a organização ela também precisa ter políticas e práticas gerenciais em favor da comunidade LGBTI+. E aí, lá em 2015, quando o Boticário trouxe aquela publicidade no Dia dos Namorados, em que havia um casal homossexual, foi bem emblemático, eu vi uma pessoa criticando no Twitter, dizendo o seguinte: eu não quero ver apenas uma publicidade bonita. Eu quero entrar na empresa e ser bem atendida quando eu entrar com a minha esposa naquele espaço. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender, comparando essa relação, esse exemplo midiático com o mercado de trabalho, é que não adianta que a gente, única e exclusivamente, tenha um comitê de diversidade. Eu tenho uma vaga afirmativa para as pessoas ficarem na posição lá de baixo. Na pesquisa que eu trouxe, se eu não me engano, 45% das pessoas LGBTI+, consideram importante a progressão da carreira. Então, não é simplesmente, eu tenho uma mulher trans, eu tenho um homem trans na minha empresa. Que cargo ela ocupa? Qual a função que ela exerce? A mesma reflexão a gente precisa trazer para as pessoas negras. Hoje o debate da equidade racial, do meu ponto de vista, aberto à discussão claramente, está bem mais à frente do que o movimento LGBTI+, em questão de direitos e garantias. Óbvio que existem as suas vulnerabilidades, existem os seus desafios, mas fica a reflexão: qual o lugar nas empresas que as pessoas negras ocupam? São lugares de gestão? São lugares de liderança? Teve uma publicação de uma assessoria de investimentos, eu não vou dizer o nome para não acabar errando aqui, queimando a empresa, mas que fez uma publicação colocando o seu time de executivos e era composto todos por homens brancos. Então, isso também a gente precisa questionar. Recentemente, eu fui para o Intercom, um dos maiores congressos que a gente tem de comunicação, e na mesa de publicidade, falando sobre o mercado de trabalho, a gente tinha 5 pessoas falando sobre o mercado publicitário. 4 homens de agência e uma mulher, todos brancos, todos heterossexuais. Então, a posição, os cargos que a gente coloca a essas pessoas, eles também precisam ser questionados, para que a gente não fique só no discurso e colocar aquela pessoa ali para dizer: eu não sou preconceito, eu não sou homofóbico, eu tenho um amigo gay, eu não sou racista, eu até tenho um colega negro, sabe? Então, eu espero ter respondido aí a pergunta de vocês. Massa, Lucas. Vou ter que correr aqui, porque a gente está com um tempinho extrapolado. Assim como eu falei com a Ana, o espaço está aberto. Você está vendo aí que o pessoal, além de elogiar, está trazendo dúvidas, então isso significa que a gente está tocando em alguns pontos adormecidos ou ainda inexistentes e que a gente precisa seguir aprofundando. Pode deixar teu contato aqui aí. a tese de Léo.
Léo é um pesquisador que eu utilizo muito e assim, eu fico dizendo que já já ele vai me processar por ser stalker. Porque toda palestra que Léo vai falar, eu tô lá porque eu utilizo muito ele nos meus estudos e é um querido, assim, os textos dele são incríveis. A tese dele é uma tese muito palatável, é uma leitura muito gostosa, não fica naquele rebuscamento acadêmico, sabe? O livro está disponível na Amazon, que é Auto-Advertising, a publicidade fora do armário, também aí fica a recomendação de leitura. E também deixo meus canais aí abertos, caso alguém queira trocar uma ideia por e-mail, ou nas redes sociais, por WhatsApp. Fica aí o meu contato, tá joia? E eu agradeço aí novamente o convite. É um fichamento em pessoa, né, Lucas? É, Pois pode colocar seus contatos aí, eu fico aguardando esse doc para compartilhar com todo mundo também. E você também fique muito à vontade para trazer, falar depois, quando terminar suas pesquisas, enfim, dizer, ó, bora fazer um encontro aí para atualizar o pessoal sobre isso. Casa mais do que aberta também, viu? Obrigada, Lucas. Pode continuar com a gente também, se tiver um tempinho aí. Pessoal, saindo da parte, entre aspas, teórica, a gente abriu um espaço para cases e são pessoas que, essas 4 pessoas, exceto o Lucas e Ana, né? Não se conhecem, nunca se viram, tá todo mundo jogado aqui, então vai ser uma surpresa para todo mundo, acho que todo mundo aprendendo junto. A primeira empresa que vai falar com a gente agora é Grupo Maringá, que é com Renata Giraldi, ou Giraldi, não sei, Renata, me corrija. Geraldo. E vai trazer um pouquinho do que a empresa vem fazendo com suas equipes. Renata, fique muito à vontade, o espaço e a casa são suas. Bom dia a todos, obrigada pela oportunidade. Lucas, estou para falar aqui ao vivo, é bem incrível a sua apresentação aí, muito informativa os pontos. Só uma pausa, Renata, teu microfone está oscilando entre alto e baixo, não sei se... Ou se tu vai aproximar mais um pouquinho... Opa, melhor. Tá bom? Eu quero o cabo aqui. Eu vou falando, você me pergunta aí na frente. Bom, pessoal, só dar um panorama bem rápido. Quem é o Grupo H, né? Uma empresa aqui em São Paulo. Pausa. Ainda está ruim. Ruim, eu vou tirar. Melhora? Melhora. Então vamos sem fone. Vou pegar aqui e dar uma aumentada no som para mim. Então, vamos lá. Então, rapidamente, só dando um panorama sobre quem é a empresa, né? O Grupo Maringá é uma empresa nacional, um grupo industrial nacional, né, com mais de 70 anos de história. A gente atua em 2 setores, né? A siderurgia, uma unidade de fabril aqui no interior de São Paulo, próxima região de Sorocaba, e uma unidade de sucroenergética, né? A gente tem aí uma usina que produz açúcar, etanol e energia, localizada aí no norte do Paraná. É uma empresa aí de mais ou menos 2.000 colaboradores. E o programa Identidade, né, que como a gente chama o nosso projeto de diversidade e inclusão, ele nasceu aí há exatos 2 anos, né, 2 anos atrás, aí em 2021. O que nós fizemos, né, o que nós construímos de lá para cá? Hoje ele é um GT, tem uma área específica, né, a área de diversidade e inclusão, ela está dentro da gestão de recursos humanos, né, a gente reportando para o nosso gerente corporativo. Uma das primeiras iniciativas que nós tivemos, né, em diversidade e inclusão, aí foi promover sensibilizações com todos os níveis de liderança e com a organização como um todo, e aplicar um censo. Foi ali que a gente foi ter uma visão mais cirúrgica, né, de como que estava a perspectiva da diversidade e inclusão. E naquela época, né, a gente já teve uma visão de que a nossa comunidade LGBT tinha ali em torno, né, que responderam em torno de 90 pessoas espalhadas pela organização. Então, a gente já viu ali que tinha um campo fértil, né, com muita oportunidade de trabalhar. A gente seguiu com muitas outras sessões de mentoria e treinamento de liderança, e desde o ano passado, né, acho que uma ação muito importante para avançar na pauta aí da comunidade LGBT na organização foi a fundação do grupo de afinidade, né? Esse grupo hoje está com cerca de 6, 7 pessoas que estão aí promovendo. Nós trabalhamos com 4 temáticas, né? LGBT, equidade de gênero, raça, etnia e pessoas com deficiência. Então, é um dos grupos que compõe.
A gente já entende, né, que é uma das temáticas mais sensíveis dentro da organização, né? Todos os materiais de divulgação aí passam por vários critérios de aprovação, vários níveis de aprovação. Mas eu vejo ali um grupo bem motivado, né, e bem atento aí às oportunidades de mercado, ver como conectar o trabalho com os benefícios, com as políticas da empresa. Achei uma fala, assim, do Lucas que super conectou, né, com a nossa realidade, é a questão da publicidade, né? Então, se vocês forem ver, né, aí o Grupo Maringá nas redes sociais, a gente tem já algumas publicações já feitas, mas não é a nossa pauta principal, porque, assim, aí é uma questão da nossa alta liderança, né, ser muito coerente o que a gente está publicando, né, o que a gente está vendendo, o que a gente realmente está praticando, né? Então, a gente foi evoluindo, né, acredita que a gente tem muito a evoluir, mas a gente quer que case com esse momento aí de amadurecimento do assunto, né? Que são aí dois anos de trabalho. Aí só destacando, acho que uma outra iniciativa que partiu desse censo que foi publicado lá em junho de 2021 foi a terceirização do nosso canal de ouvidoria, né? Foi aí uma ação essencial para a gente reforçar a segurança, né, das pessoas, no caso de reportar relatos. Como eu falei, a empresa é muito grande, são muitas pessoas, né? Então a gente precisava criar esse canal seguro ali para que as pessoas trouxessem ali relatos, né, melhorias e comunicassem, né, como que a liderança conseguiria atuar. Então, de maneira acho que bem resumida, né, são essas as iniciativas que eu destaco, né? A gente tem um plano de ação, esse grupo de afinidade tem um plano de ação aí que a gente tem acompanhado, né? Está analisando a viabilização de investimentos necessários para essas ações. E a gente sabe que aí a gente chama de jornada, né? Porque tem um longo caminho aí a ser percorrido. Acho que é isso, Tassiana. Só isso, né? Ô, Renata, você falou aí, a empresa tem 70 anos. E eu não sei o tempo médio que as pessoas ficam na empresa, mas como é que está sendo, porque ainda está sendo, sensibilizar as pessoas que estão há mais tempo na empresa, as pessoas que ainda têm uma cultura muito mais conservadora, ou pessoas que diziam, a gente funcionou, a gente chegou a 70 anos trabalhando e falando desse jeito, como é que a gente agora vai mudar tudo? Como é que está sendo a sensibilização com essas pessoas mais velhas? De empresa, eu não falo de idade, eu falo de cultura organizacional mesmo, assim, né? Quais são esses desafios que vocês encontram? Muitos desafios culturais, sim, das pessoas com todas as temáticas. O que a gente fala, né? É impossível você não se conectar com um dos conceitos e das temáticas da diversidade, né? Seja na sua vivência particular, seja na sua vivência familiar, né? Hoje em dia, as pessoas estão presentes, né? De uma maneira geral. Então, a gente, na temática LGBT, assim, a gente percebe, né? Tanto é que todos os conteúdos produzidos, assim, eles, gente, vão um alto calão de aprovação. Um alto calão de aprovação, assim, não é algo que vai muito além aí, na minha posição aí como supervisora. Mas é aos poucos, a gente sabe que é aos poucos e a gente respeita, né? E, assim, eu faço a supervisão da diversidade, da comunicação e da responsabilidade social. Né? Então, a gente respeita, né, as tradições, valoriza isso também, e aos poucos a gente vai ali com pílulas, né, e dosando, introduzindo a diversidade, né? Então, seja nos nossos canais de comunicação, em momentos de reunião de estratégia também, a gente busca oportunidades ali, né, trabalhar as temáticas do mês. Então, a gente vai aos poucos e é isso, é paciência e persistência. Basicamente. Eu queria só colocar mais duas coisas aí para você falar sobre os resultados dessa terceirização da ouvidoria. Eu entendo os ganhos como alguém neutro e isento que pode receber as queixas, sugestões, sem estar atravessado por valores da empresa, essa questão cultural. E eu esqueci a outra. Vai falando essa aí. Tá bom. Como a gente já esperava um aumento, né,
como que a gente identificou, né? Eu acho que isso veio no censo, né? Quando foi questionado sobre questões de assédio moral e sexual, a gente ficou um pouco impressionado com o que veio no censo, que o censo foi terceirizado, foi através de uma consultoria, né? Então a gente percebeu ali que precisava mudar a chavinha, precisava deixar aí que esse contato fosse feito por uma organização fora, né, independente, né, para deixar as pessoas mais seguras. Então teve sim um aumento dos relatos, como já era esperado no canal. Só que isso tem sido tratado e a gente vem trabalhando também através de comunicação para incentivar realmente o uso, né? Para que os relatos venham. Eu vejo até assim, a gente já num novo momento de educar as pessoas, né? Sobre o uso do canal, sobre em que momento você leva, em que momento é um relato, o que você precisa, às vezes, de material para estar reportando uma situação. Então, a gente está nesse outro momento de educação sobre o canal, né? Que a gente já percebe. Mas, assim, de bate-pronto, teve um aumento como era esperado, né? E agora, assim, ele tem mantido ali uma quantidade... A gente não teve nenhum disparo, nenhuma queda, assim. Ele está numa recorrência, assim, que inclusive, essa empresa terceirizada pontuou, né? Qual que era o perfil da empresa, mais ou menos, quantidade de funcionários. Mais ou menos, eles deram como seria ali um padrão. E realmente a gente está seguindo. Então, tá hoje um processo mais promovendo essa segurança, que eu acho que esse que é a segurança e o respeito, né? E impacta nas outras áreas, né? Porque também, ao mesmo tempo que você está estimulando que as pessoas entrem no canal e usem, você leva a uma solução, porque também não adianta você gerar uma demanda de pessoas falando e minha queixa ficar no ar e não ser solucionada. Isso descredibiliza todo o esforço de vocês. Lembrei da pergunta, que é a última, porque ainda temos mais uma pessoa, que é como é que foi o start para que viesse um comitê, viesse um grupo para isso, saísse de ideias soltas e virasse um grupo que pense diversidade. Bom, isso conversa com a minha chegada na empresa, né? Que eu vou fazer 3 anos aí de empresa, então eu já vim com esse desafio, né? Já é algo que o conselho de administração já entendeu que era importante acho que uma palavra muito forte que a gente escuta aqui é a perpetuidade dos negócios, né? Então a nossa liderança tem esse cuidado, né? De como que a empresa vai seguir aí os próximos anos. E a diversidade virou assim um ponto-chave, né? Para o negócio dar sequência, né, para estar em conversa com todo o conceito do ESG. Então, quando eu cheguei, né, já vim com essa missão de construir esse processo. Eu fiz aí a primeira turma da Berge na formação de diversidade e inclusão. Foi, assim, muito, muito esclarecedor, aprendi demais. Foi fantástico, gente. Foi simplesmente fantástico aquela formação que eu tive a oportunidade de fazer, que foi, coincidentemente, a primeira turma. E de lá, assim, já deu para ter uma visão macro de como construir esse processo, né? E a gente precisava, além de ser ali uma pessoa, precisava ter um GT, né? Precisava ter uma visão, ainda mais a gente tratando de ambientes tão diferentes, tão espalhados, e isso influencia nas culturas, né? Então a gente precisava ter essa visão muito plural para conseguir capitalizar melhor o assunto dentro. Foi construído um processo de trabalho, e eu falo que, assim, é um pouco similar, né? Ter o senso era essencial para a gente ter uma visão. As sensibilizações, elas caminham junto e vão continuar caminhando. Hoje a gente entende que é uma agenda de diversidade dentro da organização. E a gente já visualizava, né, ainda com um pouco mais de tempo, que os grupos de afinidade também era um momento que eles iam surgir, onde a gente convida os colaboradores a se juntarem e a olharem, né, para esses assuntos e ver as oportunidades e promover essa cultura, né? Então, naquele momento, inclusive, a gente elencou esses 4 grupos, né, que a gente trabalha hoje, mas a gente já enxerga oportunidades de trabalhar etarismo, que é um tema interessante na empresa, gordofobia é um tema também que já está transitando, a gente já percebeu que ele transita aqui com a gente. Então, foi assim, e é um ciclo contínuo, que eu digo, né? E a gente hoje olhou já para os próximos 5 anos, que a gente quer 23 a 27, né? Então, a gente está olhando para compromissos públicos, a gente está olhando para termos uma política nossa, né? Além da gente estar sempre de olho nos processos da empresa, e a gente é extremamente plural, assim, porque a gente tem que olhar para a instalação, a gente tem que estar junto com o time de medicina, a gente está dentro do RH, a gente tem a parte de benefícios, recrutamento, então ele é muito, muito consultiva a nossa atuação, né? Eu acho que isso foi uma maturidade que a gente foi adquirindo com o tempo.
E sem dúvida, assim, felizmente hoje não sou só eu, né? Tem uma pessoa da minha equipe também que trabalha comigo, que tá, né, que é mais dedicada a essa temática. Então, através disso, né, e tantos recursos aí que a gente já conquistou para investir no assunto, que a gente, né, se certifica e está seguro de que é um valor muito importante para a empresa. Por mais desafios culturais que a gente enfrente para levar os temas, a gente também tem essa segurança. Joia. Renata, obrigada por estar aqui e trazer essa tua experiência para a gente. Acho que a cada ano vai ter mais conteúdo, então também sinta-se em casa para trazer conteúdo. Se quiser compartilhar seu contato, fique à vontade. E se puder continuar aqui com a gente também, fique à vontade. Agora nós vamos para o nosso último case. Eles estão acompanhando a gente desde o comecinho, que é Jean e Raudilze. Eles são do grupo Trino. Vão nos contar um pouquinho sobre o que é e a atuação do grupo. Vamos estrear um formato em dupla, os dois vão participar, então fiquem à vontade, microfone aberto, e a gente está com a apresentação de vocês para projetar. Para compartilhar. Tudo bem, gente? O Jean, ele está vindo, não sei se ele vai conseguir falar, porque ele está em trânsito e ele está preso no engarrafamento, um caminhão tombou do Cabo de Santo Agostinho para vir para cá, para Recife, mas ele está ali. Se ele cair, eu seguro. Se eu cair, ele me segura. Então, gente, eu sou Raudilze, tá? Atuo no Grupo Trino há bastante tempo. Minha formação é em psicologia, do Jean também. E aí a gente tem um material, sim, mas como o Lucas também, né, falou, a gente tem nossa prática na empresa de fazer a audiodescrição. Tá? Eu sou mulher, branca, tenho cabelos curtos na altura dos ombros, uso óculos da cor vinho, e atrás de mim tem um fundo branco, uma parede branca, e uso uma camisa polo vermelha. E a gente vou pedir aí para apresentar, botar nosso slide, que nós estamos em pleno dia 28, né, o dia do orgulho, e a gente está em campanha também de endomarketing aqui na empresa. Não sei quem... A Tassiana, você poderia estar apresentando o nosso material? Posso, peraí. Então, parabéns a todos, todas e todes por esse dia, tá? Por esse evento também, que quanto mais a gente fala, por mais que no começo a gente estava com 60 e poucas pessoas, mas devido ao horário, a gente está com 48, mas o trabalho de formiguinha que é importante, né? Se a gente fizer de mais um, então, ok, chegou. Então, aqui a gente está com essa campanha na empresa, certo? Se conseguir, eu acho que se conseguir, pode diminuir o zoom, que aí ela centraliza mais, eu acho. Pronto, perfeito. Então, com uma empresa para todos, todas e todes, nós colocamos banner, e esse mesmo formatozinho, nós vamos estar distribuindo bottom na empresa, para quem quiser estar usando. Tem algumas operações nossa que não pode usar o bottom, crachá, nem nenhum tipo de adorno. Então, no nosso próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre o Grupo Trino. A empresa que está aí, nossa logomarca está com o selo dos 30 anos. Nós somos uma empresa de Pernambuco, com a sede em Pernambuco, mas já estamos em outros estados. E ao longo desses 30 anos, é uma empresa familiar. Nós seguimos exatamente no serviço de terceirização, ou seja, nós estamos na casa do cliente, tá? Diferente da Renata, que é a casa dela,
né, a empresa dela, então, trabalhar a questão da inclusão, diversidade, atender cota de PCD na casa do cliente, o cliente vai dizer, aqui no meu posto de trabalho eu não quero, bote, e onde é que a Trino vai colocar? Se é uma empresa de terceirização. Então, nós somos acostumados a primeiro alguém dizer não, e a gente vai com o jeitinho devagar para conseguir. Então, terceirização, desenvolvimento, capacitação de pessoas, gestão da qualidade, administração de folha de pagamento, recrutamento e seleção de pessoal, limpeza e conservação, e o nosso forte é a armazenagem de carga seca, resfriada e congelada. E aí, vocês já começam a fazer uma associação que é um público, né, mais do segmento de logística, que é um público mais pesado, de serviço pesado. E aí vem com o que o Lucas falou, por que na função operacional? Tá? Nós temos esse histórico, sim, de estar promovendo as pessoas, mas a entrada do primeiro emprego é na função operacional. E aí a pessoa vai seguindo carreira. Tá? A gente também considera injusto eu abrir uma vaga de supervisor, acontece, claro que acontece, mas a gente procura seguir a carreira dos nossos entrantes. No nosso próximo slide, eu vou contar aí exatamente, a gente tem na empresa o Comitê de Diversidade e Inclusão. Ele foi fundado em abril de 2021. Então, como a Tassiana falou, é pouco, né? A empresa de 30 anos, só agora em 2021, mas a gente, a tua própria fala, Tassiana, é melhor não ter nada, né? Então, e a gente já considera, a gente é tão orgulho desse bebezinho que nós temos. Então, abrimos a inscrição, quem da empresa, né, tivesse interesse em participar do Comitê de Diversidade e Inclusão, e aí a gente fez um grupo de estudo, na verdade, mergulhar, uma imersão, conhecer, porque, gente, a Annalice falou de letra e de vez em quando dá um nó na cabeça da gente, né? Como é que é? Porque é muito termo que a gente não está acostumado a escutar, então realmente dá uma confusão, né? Como se fosse esquerda, direita, quem é canhoto, acontece isso. Para que lado que eu vou? Então, foi fundada, a gente montou-se o grupo e a gente começou a estudar. E aí, no próximo no slide, vejam só, começou em abril e a gente só foi apresentar em julho. A gente foi fazer a abertura oficial do nosso comitê. Para o nosso público interno. Então, começou a falar sobre os termos usados, tá? O significado de cada coisa, pulverizar esse conhecimento. Então, para que eu possa falar de alguma coisa, eu tenho que conhecer. E aí a gente juntou, aí na época da pandemia, a gente não poderia fazer reuniões em auditório, né? Tá mais um dificultador. Tem aí um print da tela. Eu estou aqui embaixo, ainda estava ali de óculos, de máscara, e a gente falou sobre a diversidade e inclusão, né? Então, a gente... Ui, pode voltar só um pouquinho. Ali no rodapé tem a imagem do nosso DS. O nosso DS é o nosso diálogo semanal. Então, a gente mantém, sim, esse diálogo semanal. Vai manter por muito, muito tempo. A gente já tem muito orgulho dele. Já tem um encontro marcado. Toda terça-feira, às 4 horas, a gente junta 80 pessoas, 90, tá? Fica todo mundo da empresa em todas as nossas operações e passa às 4 horas da tarde e às 10 horas da noite tem um reprise. E aí, aqui, algumas pessoas com fundo da tela exatamente do nosso comitê. No próximo slide, sim, Tassiana, tá aí a nossa inauguração, né? Saiu no Instagram do Grupo Trino. Grupo Trino cria Comitê de Diversidade e Inclusão, priorizar os nossos debates. E aí, sim, o público, tá? O público é a população preta, quilombola, indígena e outras raças e etnias, mulheres, inclusão de mulheres na empresa, inclusão, sim, do público LGBTQIAP+, pessoas com deficiência, que
como tem a cota de PCD, mas a gente tem sim resistência. Ah, mas eu quero um PCD com determinada deficiência. Gente, você não pode escolher, a gente tem que escolher se a pessoa é compatível com a função. Se tem um currículo adequado, né? E população do grupo prata, 50 a mais, eu me incluo nesse grupo, coisa boa, e a gente tem um timezinho bom de 50 a mais, e a população pertencente a grupos religiosos. Então, esse é o nosso público da diversidade e inclusão. No próximo slide, no nosso código de conduta do Grupo Trino, a gente tem essas duas páginas que eu recortei, falando bastante. Temos também o canal de ouvidoria, ele não é terceirizado, mas existe um comitê de ética, tá? Que é formado por algumas pessoas chaves na empresa. Quem sabe a gente pode, eu já anotei aqui para a gente essa ideia do Grupo Maringá de terceirizar, eu também entendo nessa imparcialidade. E aí a gente tem, né, nossa equipe, tratamos de forma justa e igualitária todas as pessoas. E a gente reforça muito no nosso onboard, todo mundo que entra, os entrantes, e a gente fala muito da questão da equipe e respeito. Então, nossas relações são baseadas no princípio do respeito e na cortesia, e no item seguinte, no ambiente de trabalho. E aí a gente fala a questão de respeito, que são totalmente inaceitáveis, atos de assédio moral, sexual e situações intimidatórias. E no parágrafo acima tem: todas as pessoas deverão ser tratadas de forma justa e igualitária, não sendo admitida qualquer forma de preconceito e discriminação, seja por raça, gênero, cor, religião, orientação sexual, opção político-partidária, idade, status social ou restrição física ou mental. Isso é muito, muito reforçado na empresa, tá? Sempre qualquer coisa, gente, ó, o código de conduta, olha o nosso código de conduta, lá naquele item tal e tal. Quando acontece alguma coisa, a gente reforça treinamento para todo mundo. E tem situação de advertência, e tem realmente chegou em situação de desligamento, de demissão, uma pessoa antiga que aí cometeu um racismo, né? E antes de mais nada, a gente disse que racismo é crime no nosso país, graças a Deus. E no nosso próximo slide, tá aí, gente, como começar, né? Com a conscientização, com o treinamento, com massificação. Quanto mais se fala, né? É a mesma coisa quando a questão do Setembro Amarelo, né? Do suicídio. As pessoas têm medo de perguntar: ah, você já pensou em se matar? Gente, tem que tocar no assunto. Quanto mais a gente toca no assunto, menos ele fica um tabu, menos ele fica o desconhecido. Então, a gente fala até cansar. E tem aí, a gente tem, no slidezinho aqui da ponta, a gente convidou o Marcelo Zig, excelente, ele é um afrodescendente e cadeirante, e foi muito interessante a palestra dele. Convidamos também a um intérprete de Libras, que aí nós fizemos essa questão dessa palestra de como ele se sente, né? O outro lado, como é que se sente. Então, quem puder dar uma olhada também no Instagram dele, tem muito conteúdo interessante. E aí, nossos treinamentos, não sei se vocês conseguem ver lá atrás, no slide, que o Jean está apresentando, a questão do banheiro, né? Para que banheiro eu vou? E a gente fez brincadeira, simulação, né? Mostrando quem estava na frente era uma mulher cis, e quando mostrava a identidade, era a identidade com o nome de um homem, e a pessoa ficava: a senhora, o senhor, como é que eu trato? Então, a gente teve que levar isso para a prática, porque a gente tem grupo de recepcionista, e ele ficava bem nervoso, a gente. Pronto, o que vale realmente é como a pessoa quer ser chamada, o que é que está no documento.
E a gente mudou também alguns nos nossos formulários. O formulário de inscrição padrão para preenchimento de ficha de emprego, a gente mudou, fez alguma limpeza nos termos mais fixos, masculinizados e tudo mais, né? E está aqui essa parte. No próximo slide, nós fizemos um recente anúncio, e aí sim, auxiliar de logística, mas eu já adianto para você que a gente contratou foi um auxiliar administrativo. Quer dizer, não é o cargo, e sim o currículo. A gente reforça muito, gente, eu não vou olhar para a pessoa, eu vou olhar para o currículo, o que é que a pessoa tem, tá? Se eu olhar para a pessoa, eu vou estar discriminando. Então, anunciamos isso e recebemos 550 currículos de pessoas informando, né? Contratação, vagas afirmativas, e aí a gente tem um banco bastante interessante para nossas futuras vagas, e é aquela coisa, né? É batendo na porta todo dia que a gente vai conseguir, sim, tá? O respeito, o Grupo Trino acredita muito na questão do respeito, né? Amar é respeitar. A gente não está falando a forma do preconceito, mas sim, poxa, vamos respeitar o outro, a forma de ser, não apontar o dedo, né? Então tá aí nosso anúncio. No nosso próximo slide, a gente está aqui, qual que a gente está, né, o nosso banner, tá? O bottom não deu para eu colocar aqui em cima, porque foi preparado isso também muito em cima da hora, preparei, a apresentação é amanhã, então vamos preparar esses slides, e aí a gente está decorando a empresa, tem mais bola para encher daqui a pouco, porque hoje é dia 28, e a gente vai enfeitar a empresa e as outras unidades. Tá? E eu acho que esse é o final, terminou. Ok? Se puder voltar à tela. É muita coisa, hein? Mas não acho pouquinho, não, viu? Como você está falando, não. Enquanto as pessoas mandam aqui perguntas, eu tenho duas. Eu desculpei, eu não sei se o Jean consegue falar, Jean. Você consegue falar alguma coisa? Você está dentro do carro? Está estressado? Bom Respira, dia. você está no maior engarrafamento, respira aí. Dá para escutar? Dá sim. Bom dia, gente. Meu nome é Jean, eu sou psicólogo, eu sou homem pardo, homossexual, sou analista de RH do Grupo Trino, e é como a Raul falou, a gente está num trabalho de sensibilização, de reeducação dos nossos colaboradores. Realizamos recentemente 2 treinamentos, um sobre comunicação inclusiva, né? A gente ensinando, educando, mostrando na prática, né, como tratar a população LGBTQIA+, de uma forma correta e assertiva, que não gere ofensa, né, principalmente questão de documentação para a população trans, né, quando tiver nesse processo de retificação. No comecinho do mês, a gente fez um DS com mais de 90 pessoas, a nossa diretora, a Cláudia, falando sobre a importância do mês do orgulho, né, o que esse mês do orgulho é tão importante, tanto para a sociedade como para a gente, colaboradores empresa, né? E a Trina, a gente tem esse papel muito forte da inclusão e diversidade, e a gente está buscando sempre mais colocar os colegas dentro da nossa empresa, né? Sendo que, para isso acontecer, o ambiente ele tem que ser saudável, tem que ser acolhedor, porque a gente não quer trazer uma pessoa e essa pessoa ficar mais adoecida na nossa empresa, porque a gente sabe que, infelizmente, a sociedade é uma sociedade que adoece. E aqui a gente quer ser um agente de mudança. A gente quer que essa população entre na nossa empresa e seja feliz. E é isso. Oh. Aproveitando a tua fala, Jean, e trazendo o que Raul falou da vaga afirmativa, e junto aí a questão de vocês estarem na casa das pessoas, né? Não é a sua casa. Como é sensibilizar e trazer essas empresas para essa cultura que vocês estão querendo implementar, né? Estão implementando,
por exemplo, entrou uma pessoa trans, aí ela vai ser respeitada, seus documentos validados, seu prenome, sua forma de falar, ok, mas quando ela vai atuar na empresa Y, lá é o caos do preconceito e né, da discriminação. Como é que vocês conseguem acobertar essa pessoa, acolher para que ela esteja segura nesse ambiente e sensibilizar essas empresas? Da mesma forma que a gente fala aqui do respeito, eu também tenho que pedir respeito e licença para entrar na casa do outro, tá? A pessoa trans que entrou foi dentro da nossa casa, da nossa operação de cargas congeladas. Mas, assim, a questão até do PCD, a gente tem que avisar, olha, vai estar entrando e tal. E, assim, PCD já tá mais flexível, mas eu entendo que a nossa linha vai ser do respeito e realmente pedir para o cliente, né? Você permite com muita humildade, né? Porque não adianta eu estar empurrando, tem que ser uma coisa de comum acordo. Eu entendo dessa forma, né? Não adianta a gente fincar a bandeira, a gente tem que levantar a bandeira com flexibilidade. Isso. Lurian, não sei se, perdão se eu tiver errado a pronúncia, gostaria de ouvir mais sobre a experiência com a pauta religiosa. Como foi a aceitação, o entendimento, o que vocês fazem sobre essa pauta específica? Certo. No nosso código de conduta também a gente fala tanto da questão da política como da religião. Nós podemos falar sobre religião, nós podemos comentar sobre política, mas a gente não pode praticar dentro da empresa, a gente tem que entender que a empresa é neutra, é um ambiente neutro, preservando essa neutralidade para que as pessoas se sintam à vontade. Então, prática de atos religiosos, a gente teve situação que em determinada operação, todo mundo tinha que fazer uma rodada e fazer o ato religioso do líder, do supervisor, todo mundo tinha que fazer. Então, assim, as pessoas se sentiam constrangidas. Então, acabou isso, faz a rodada e vamos falar sobre qual é o serviço do dia, vamos dar um treinamento de segurança, vamos falar sobre segurança dos dedos, acidente, faz a rodada e faz um DS. Religião, cada um guarda dentro do seu coração e a gente pratica, né, fora da empresa, e entender que empresa é muro, é cimento, é um lugar onde as pessoas precisam se respeitar, né? Então, buscando sim nessa neutralidade. O limite entre o respeito e militar, e aqui eu dou mais um passo, aqui eu preciso recuar mais um pouquinho, porque entrar no embate não vai criar mais resistência do que essa aceitação, né? É um trabalho árduo. diário de respirar. Lúcio tem uma pergunta. Tá todo mundo ouvindo direitinho? Tá, sim. Chique. Então, é uma pergunta mais para as agências no geral, e não sei se é meio boba, mas como fazer essas oportunidades afirmativas, né, de vagas afirmativas chegarem nas pessoas? Porque, enfim, notoriamente a maioria das agências é composta por pessoas cisgêneras, brancas e heterossexuais, e aí muitas vezes para processo seletivo, para, enfim, a gente tem uma vaga, a empresa de um influenciador, não sei o quê, é muito mais fácil, né, puxar de ponta da cabeça o nome de um amigo, que é mais uma pessoa que é desse convívio social de classe média alta. Então, como é que a gente faz para pensar e fazer essas vagas chegarem em pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, que estão dentro desses grupos mais excluídos, que muitas vezes acaba sendo um contato um pouco mais difícil, né? E que, querendo ou não, enfim, fica muito nesse círculo de proximidade. E aí, não sei, assim, tentando pensar mesmo como é que se operacionaliza para fazer essas vagas chegarem nessas pessoas. Ok, Lúcio, eu vou falar, depois o Jean complementa, mas antes de mais nada eu queria dizer para você, não existe perguntas bobas, né? Não existe. A gente é livre para falar o que quiser, para perguntar o que quiser, contanto que eu respeite o outro ser humano, né? Então, assim, né? Fique muito à vontade.
eu deixei, o Jean realizou recentemente esse processo seletivo, nós anunciamos no site da Trino, e assim, um amigo e tal, então assim, o nosso crivo, até quando chega alguém, eu tenho alguém para indicar, você tem alguém para indicar, ele vai participar, vai fazer teste, vai fazer psicotécnico, vai fazer prova, vai fazer tudo, então tem alguém para indicar, é mais um currículo que chega e a gente vai ter que tratar com igualdade. E como é que chega? A gente tem a nossa plataforma de anúncio, a gente tem nosso Instagram, né? A gente publica no LinkedIn, a vaga como a gente está mostrando aí o cartaz. Jean, quer completar alguma coisa, Jean? Ele tá travando, tá vendo para ele? Oi, escutou? Tá, sim, pode falar. Pronto. A gente realizou a criação do layout, né? Realizamos a divulgação no LinkedIn, colocamos também no Instagram e eu pedi o auxílio de Instagram que divulga vagas. Então, a gente contou com parceria do Instagram de anúncio de vaga de emprego, tá? Para a gente alcance para todos, todas e todos, né? A gente recebeu em torno de mais de 500 currículos, tá? No LinkedIn, a gente teve mais de 1.600 impressões e fora inúmeras pessoas que compartilharam o layout da vaga. Até porque, por se tratar de uma operação logística, né, existe muito aquele estigma da sociedade. A logística é para homem hétero, né, que tem força. Então, quando a gente lançou esse layout de uma vaga afirmativa para a operação logística, o número fiquei bastante surpreso, né, porque quebrou um paradigma de preconceito mesmo, tanto da nossa população como da população em geral. Pessoal, chegou a hora de a gente almoçar. Eu queria agradecer todos que estiveram aqui, vocês que trouxeram conteúdo para a gente, provocações e indicações também. Volto a dizer, casa aberta. Tiverem ideias, quiserem colocar, podem colocar. Se quiserem deixar o contato, podem deixar também. Foi bom conhecer as empresas, as realidades. Espero que inspire mais gente aí, nos inspire enquanto pessoas também, acima de tudo. Nossa primeira porta de mudança é interna, então que nos inspire. Quem quiser e depois essa gravação, a gente vai gerar o link. E Carol pediu que quem puder, abra aí a câmera, bote sua beleza em jogo para a gente poder fazer uma foto e divulgar nas redes da Abracom. Avisa esse Carol, para a gente não ficar sorrindo aqui o dia todo. Não, eu tô sorrindo ainda, mas eu esperar mais 10 segundinhos para ver se mais gente abre. Tá. Gente, foi excelente, eu adorei o encontro, viu? Vocês estão todos de parabéns, assim, foi altíssimo valor, assim, a discussão, né? Eu acho que todo mundo compartilhou conhecimento, os desafios, sobretudo, né? Assim, eu acho que foi um dos melhores eventos que eu já assisti aqui na Abracom, e quero dizer que, assim, reverberou, porque outros grupos estavam comentando sobre o que estava acontecendo aqui no real time. Então, assim, muito bacana mesmo, viu? Muito obrigada a todos vocês que participaram, trouxeram as suas falas, né? Compartilharam conosco a vivência também, né? No dia a dia, como colocar esses conhecimentos em prática. Então, assim, foi muito bacana. Muito obrigada, Tassiana, por proporcionar para a gente esse encontro, né? A sua mediação também foi incrível, queria elogiar. Né? E vamos fazer a foto, Carol. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, gente, foi.
Obrigada, Obrigada, gente. gente. Bom restinho de dia para vocês. Contem conosco. Um Tchau. abraço. Tchau, um Obrigado. abraço, pessoal. Abraço. Dia do Tchau, orgulho tchau. para todo mundo.